Olá, muito bom dia para você. Estamos chegando com o nosso SBT Meio-Dia. O trio chegou nesta quinta-feira e vem junto, porque no caminho a gente vai contando as informações mais importantes de Santa Catarina nesta quinta-feira. Dona Cibele Fávaro, você está bem? Tudo bem, Fernando. Bom Tá dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Esperamos que você também esteja muito bem. Bom dia, Cibele, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. Juntinhos aqui no SBT Meio-Dia até 1h da tarde. E parece que a Kombi não passou na fronteira, hein? Tá presa na alfândega a Kombi. Será? Parece que ficou Laércio e Maricotinha presos na alfândega lá, não passou. Queriam fugir de Santa Catarina, fugir do Brasil, e a Kombi não passou, parece. São já 20 horas de viagem na Kombi. Já abasteceram 20 vezes a grande Kombi do SBT. Meus amigos, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber nessa casa. Já dei bom dia pra você, Maria Esther? Você deu. Não, você deu um bom dia geral aí pra todo mundo. Já estava chegando o feriado, Cibele Fávaro, a gente já vai entrando no clima. Bora para as notícias? Estão prontas? Bora. Então vamos lá. A Prefeitura de Florianópolis está orientando não usar cadeiras e também o guarda-sol nas praias. Teve reunião nesta manhã entre as cidades da Grande Florianópolis para definir novas estratégias de enfrentamento ao coronavírus. Já, tudo sobre esta reunião de agora há pouco. E também vamos mostrar o crescimento dos casos de Covid-19 em diversas regiões de Santa Catarina. Também tem propostas para Florianópolis. O candidato à Prefeitura da capital, Pedrão, é o convidado de hoje aqui na série de entrevistas com os candidatos a prefeito em Florianópolis. Nós vamos falar também do caso que envolve o prefeito de Florianópolis, que hoje se defendeu nas redes sociais de uma acusação de estupro. A gente vai trazer as informações para você. Tem operação acontecendo neste momento no Porto de São Francisco do Sul para desarticular uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro para financiar campanhas. E em São Bento do Sul, as aulas retornam em novembro, dia 9. Mas os pais não estão indicando a volta dos filhos às salas de aula por receio do coronavírus. E mais uma vez nós vamos falar de estiagem aqui no SBT Meio-Dia. Pelo menos 13 estações de abastecimento já se encontram em situação de emergência aqui em Santa Catarina. A região oeste é a que mais vem sentindo as consequências da falta de chuva. Será que esse cenário deve mudar nos próximos meses? Já a gente fala mais sobre isso. E quinta-feira é dia do quadro Inovar para Crescer. Vocês vão conhecer a Josane e a história da empresa dela lá de Chapecó. O que ela fez para alcançar o sucesso e ser reconhecida no mercado da construção civil. É daqui a pouquinho. Estamos no ar com o SBT Meio-Dia. Minha gente, estamos no ar nesta quinta-feira, bora interagir com o nosso SBT Meio-Dia. Obrigado por nos receber, até 1h da tarde, tem muita informação. A partir de agora, interatividade, você constrói com a gente o nosso SBT Meio-Dia. Olha o telefone aparecendo na tela aí, você já anota o nosso WhatsApp e manda para cá a sua reivindicação, o seu problema, a gente vai atrás da solução no nosso SBT Comunidade. Maria Esther, nós mostramos ontem aqui no SBT Meio-Dia o Laércio e a dona Maricotinha, que estão atrás do bezerro Ferdinando, que foi roubado em Palhoça. Pois é, Fernando, o Ferdinando ele foi furtado no comecinho do mês e eles continuam à procura atrás do bezerro, gente. Estão viajando, pegaram a estrada de Kombi e tudo. E hoje a Maricotinha pegou a Kombi e saiu por aí na busca por mais pistas do animalzinho, Fernando. Vamos ver? Pois é, ela vai catando informação aqui, informação lá. Vocês viram que ontem eles estavam no sul do estado, lá em Laguna. Dá só uma olhada nas pistas que já foram descobertas até agora, porque a gente continua a procurar o touro Ferdinando. Vai! Olha, tô no SBT, que coisa linda! Será que era ele ali? Era? Não é também, meu Deus, eu tô bem doida aqui dentro dessa Kombi. A Kombi já deixa a gente atordoada, é um pula e vem e vai, quase quebrei o pescoço já 3 vezes. Mas enfim, eu não vou desistir de achar o Ferdinando, gente. Meu Deus, onde é que ele anda? Olha lá, tem um monte, vê se não é um daquele ali, ó. Ferdinando! Quem sabe ele olha, né, dá um aceno, faz um sinal de vida. Olha, eu vou te dizer, meu Deus! Barbaridade, a Kombi é assim, querida, é tranquilinho,
Gente, olha só, acabamos de receber a informação de que tem uma reviravolta no caso do bezerro, Fernando. A gente está apurando ainda essa informação, mas vamos divulgar amanhã. Tá passando para mim agora aqui. Amanhã, então. Amanhã, uma reviravolta no caso do terneiro. Porque virou um caso de polícia. Virou. Nasceu como um caso de amor entre a dona do terneiro e o animalzinho. Bezerro que foi uma relação de amor, né? De amizade até mesmo, né? O bezerro assistia novela, né? Companheiro da dona Ondina. Roubaram o terneiro. Virou caso de polícia. Vocês aí imaginam o que seja, gente, o que é que está acontecendo? Manda aqui para o nosso WhatsApp que a gente vai mostrar para vocês aqui no SBT Meio Dia. Só lembrando que esse caso a gente vai desvendar amanhã, né, Fernando? Amanhã, reviravolta a partir das 11h30 da manhã. Então, as informações estão chegando aqui, eu vou tentar liberar mais alguma coisa ainda hoje sobre o terneiro Ferdinando que acabou sendo roubado. Você não me olha com essa cara. O quê? Tu aprova todas essas ideias lá na reunião. Aí depois vem pra cá rir do apresentador. Atenção, motoristas! Tem mudanças nos procedimentos de fiscalização de velocidade, ou seja, nos radares. Por que não fala radar? A partir do dia 1º de novembro. Tem mudança nos radares a partir de 1º de novembro. Exatamente, Fernando. A gente vai ao vivo já conversar com o Laércio Botega, que vai trazer pra gente os detalhes sobre essa mudança. Hein, Laércio? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Exatamente, tem mudança que passa a valer a partir de domingo, ou seja, mudanças nos radares que estão tanto nas rodovias estaduais, federais e também no perímetro urbano, dentro das cidades. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar com Wilson Krieger, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB. Wilson, a partir de domingo, então, muda a forma como acontece a fiscalização, é isso? Bom dia. Bom dia, exatamente, Laércio. Nós, a partir do dia 1º de novembro, uma resolução vem limitar um pouco os poderes do órgão de trânsito na fiscalização, estabelecendo critérios mais rigorosos para ele instalar os equipamentos. Então, todos os equipamentos têm que ter registrador de imagem para mostrar que houve a infração. E todos os equipamentos têm que ter a sinalização de trânsito adequada, ou seja, a velocidade limite deve estar devidamente marcada, inclusive no próprio equipamento, tem que ter a velocidade da via, naquele local. Para os radares do tipo fixo, chamados pardais, lombadas, esses equipamentos precisam de estudo técnico, ou seja, tem que se estudar por que ele está sendo instalado ali, qual é o motivo, o que ele busca fazer, para que serve. Para os radares do tipo portátil, aqueles que são utilizados pelo agente na mão dele. Esses radares não podem mais ser utilizados em movimento. A viatura não pode utilizar ele em movimento. Então, tem que estar fixo e mais, os agentes de trânsito têm que estar ostensivos. São as principais modificações. Você falou sobre locais que não podem mais ficar, são locais que não são ideais. Que locais são esses? Isso, os equipamentos não podem ser afixados em passarelas, não podem ser afixados em viadutos, ou seja, quando o veículo passa e ele pega pelas costas. Isso não pode acontecer. O veículo tem que estar ostensivo justamente para cumprir a finalidade dele, que é reduzir a velocidade. Quando o radar está numa descida, por exemplo, também não pode? Isso. Então, normalmente os agentes fazem a fiscalização em determinados locais que mais se costuma ter excesso de velocidade. Não necessariamente tem acidente. E isso não pode mais acontecer. Ou seja, o agente de trânsito só pode fiscalizar onde houver um planejamento e uma análise por qual motivo ele está sendo empregado. Ou seja, então, os órgãos que são responsáveis pela fiscalização aqui em Santa Catarina, tanto a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar, precisam rever os pontos onde estão hoje esses radares, é isso? Isso. Para os radares que já estão instalados, tem um período de adequação, que é de até 12 meses, né? Para estudar, verificar se aquele equipamento é necessário, se vai ser mantido e deve ser sinalizado, enfim, o que deve ser feito complementarmente. Mas para a fiscalização móvel, vale a partir de domingo já, ou seja, aqueles veículos que estiverem fiscalizando têm que estar ostensivos. Os agentes têm que estar fardados, ostensivos, demonstrando que existe uma autoridade policial ali ou de trânsito que vai coibir o excesso de velocidade. Para esse radar móvel também precisa ter uma análise do espaço onde ele vai ficar.
para o radar móvel, não exatamente fazer um estudo técnico, um planejamento operacional prévio, ou seja, eu não vou sair com o equipamento, hoje eu vou fazer radar ali, eu vou fazer radar lá. Não, eu vou fazer radar no local em que é necessário que seja feito por vários critérios que estão na própria resolução. O que isso muda para o condutor? Para o condutor, de forma que ele vai saber onde está o equipamento, como é feita essa fiscalização, né? Não vai ter a pegadinha, não vai ter aquela surpresa, né, de pensar que estava numa velocidade adequada e chegar uma semana depois, 15 dias, recebe a multa em casa de um local que ele não imaginava que havia cometido infração. Então, para ele é mais visível, é mais legal, se torna mais ostensivo. E para o agente de trânsito, são critérios técnicos que evitam a subjetividade. Tá ok, muito obrigado pela participação, Wilson, aqui no SBT Meio Dia. Tá, então, as mudanças que passam a valer a partir do domingo em todo o território nacional, por conta aí dos radares, tanto os fixos quanto aqueles móveis. Cibele. Obrigada, Laércio, pelas informações já a partir de novembro, então. Novos radares, mais radares sendo instalados. Já tem alguns funcionando. BR-282, para quem pega de Palhoça, no sentido Serra Catarinense, tem radar funcionando. Os da Via Expressa em Florianópolis já estão instalados, mas ainda não foram ligados. Mas é bom ficar esperto porque vem mudança a partir de 1º de novembro, então. Olha, o barulho excessivo de motocicletas está incomodando a população lá em Joinville. Pois é, o Ministério Público já tinha aberto um procedimento sobre esse tema para buscar soluções. E agora parece que os comerciantes e associados da CDL entraram com queixa reclamando sobre esse barulho na polícia, no 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem intensificado essas fiscalizações nesse sentido. A gente vai ao vivo para lá para entender melhor essa história, o que está acontecendo, hein, David Sacramento? Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia, Maria e Fernando, e a todos que estão acompanhando a gente aí no SBT Meio Dia. Esse é um problema que está voltando agora às rodas de conversa, às pautas, que é o cano de escape adulterado das motocicletas, que está incomodando, está causando poluição sonora aqui em Joinville. Aqui em Joinville, mais de 70 mil motocicletas rodam diariamente. O Ministério Público já está acompanhando as fiscalizações e está em busca agora de soluções. E também a CDL, né, os comerciantes que estão aí associados à Câmara de Dirigentes Lojistas, estão reclamando também porque tem atrapalhado na hora da venda ali, na hora que eles estão tentando fazer o seu negócio, né, com as pessoas que estão frequentando as lojas. Outro problema também que tem causado é que isso está atrapalhando também na qualidade de vida das pessoas, né, principalmente ali do comércio. Então, eles já estão relatando aí suas queixas com a Câmara de Dirigentes Lojistas. O 8º Batalhão de Polícia Militar daqui de Joinville agora está fiscalizando e está intensificando essas fiscalizações. E para poder falar, né, sobre essa intensificação, nós estamos hoje aqui com o Tenente Coronel, o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, o Celso, que vai falar um pouquinho para a gente, explicar como é que está sendo realizadas essas fiscalizações aqui. Bom dia. Bom dia. A perturbação do sossego, ela já toma em torno de 30% das ocorrências policiais. Então já é um mal já que assola aí a sociedade. E a utilização de escapes abertos por motocicletas, além de uma perturbação do sossego, entra também como infração de trânsito. As barreiras policiais já vêm adotando há muito tempo as medidas para recolhimento dessas motocicletas que possuem essa alteração da característica do veículo. Então, com certeza, além dessas medidas de infração de trânsito, de recolhimento dessas motocicletas, um empenho de outros órgãos, outras instituições, outras associações, com certeza vai tornar mais efetiva a ação da Polícia Militar, até para a redução desse mal que, de fato, é uma grande reclamação da população. Obrigado, Tenente Coronel Celso. Inclusive, em contato com a Prefeitura daqui de Joinville, eles relataram que os agentes de trânsito também continuam ainda fazendo a sua fiscalização rotineira. E no início de novembro, a Polícia Militar daqui, o 8º Batalhão, juntamente com o Ministério Público, vão se reunir novamente para poder discutir esse assunto e também o enrijecimento das leis em torno deste problema aqui em Joinville. Eu volto com vocês aí no estúdio. Maria, segue. Obrigada, David, pelas informações. Agora a gente vai falar, Fernando, da falta de água ou da preocupação dela, pelo menos por boa parte da população de Brusque. Pois é. Lá na cidade, a estiagem está afetando diretamente o abastecimento de água
já para a população. Está faltando água mesmo, Está Sibeli. faltando água, Fernando. E a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Brusque fez um balanço da quantidade de chuvas registradas esse ano. Segundo esse relatório, o déficit chega a quase 600 milímetros, ou seja, reflexo da estiagem. Quem traz a informação para a gente agora ao vivo é o repórter Estevão Limana, que vai contar de fato como é que está a situação na cidade, hein, Estevão? Em Brusque, bom dia para você. Bom dia, Sibeli, Fernando, Maria Esther, bom dia para todos que nos assistem no SBT Meio Dia. A situação realmente está difícil para alguns bairros aqui de Brusque. O centro da cidade, quase 95% da cidade, ainda estão com abastecimento normal. Mas regiões, bairros que são um pouco mais afastados, estão sim tendo dificuldades por conta da estiagem. Não chove aqui em Brusque. E isso também se reflete no nível do rio Itajaí Mirim. Nós estamos aqui dentro do SAMAI de Brusque, da estação onde a água é recebida, captada e tratada e, é claro, distribuída para a população. Quem vai explicar para a gente também um pouco da situação, como que está a vida do brusquense agora com essa estiagem e uma possível falta de água, é o diretor-presidente aqui do SAMAI de Brusque, o senhor Dejair Machado. Senhor Dejair, muito obrigado por conversar com a gente hoje no SBT Meio Dia. E o senhor pode explicar para quem está nos assistindo, para as pessoas que vivem aqui em Brusque, como é que está a situação da água? É hora de racionar, de ficar economizando em casa? Como está essa situação? Bom dia. Bom dia. Bom, o problema em Brusque já se arrasta praticamente desde 2019, maio de 2019, quando nós começamos a ter uma estiagem muito grande aqui. Não aqui como na região inteira. Mas a nossa estação central aqui, que produz hoje em torno de 300 litros por segundo, ela consegue abastecer aqui 90% da população. Mas fora esse sistema aqui, nós temos mais 6 sistemas, que são os chamados sistemas isolados. E esses sistemas que ajudam com os outros 10% é que estão sentindo dificuldade, porque em função da estiagem, as nossas nascentes, onde o SAMAI captava água, começaram a enfraquecer. E esse enfraquecimento, consequentemente, leva ao SAMAI ter dificuldade de tratar e distribuir. Mas a situação a permanecer como está, nós vamos ter problemas mais sérios no futuro. Hoje, como eu disse, a nossa preocupação são com esses microsistemas que abastecem em torno de 10% ainda da população. E o SAMAI está fazendo o que dá para fazer, estendendo rede, levando água do centro para os bairros através de caminhão-pipa. Mas a situação a permanecer nesse estágio de estiagem, nós vamos ter problemas a partir do ano que vem, com certeza. Já é a hora de pedir para as pessoas que nos assistem em casa hoje, por exemplo, já usar a água um pouco mais consciente, já evitar lavar calçadas, o carro na frente de casa. Já há essa normativa por parte do SAMAI e aqui de Brusque? Nós temos um decreto já publicado, veja, desde maio, e ainda está em vigor e vai ficar em vigor até essa situação permanecer. O decreto ele proíbe lavação de calçada, lavação de automóvel, lavação de fachada de prédio e faz com que a população use água com racionalidade, porque algumas pessoas ainda não sentiram o problema, mas algumas pessoas, como eu já disse, que moram mais afastadas, consequentemente estão passando um problema terrível que é a falta de água. Então esse decreto ele está em vigor, ele proíbe inclusive com sanções penais, etc. A fiscalização ela está atuando. Mas a gente pede que a população, onde ainda não tenha chegado o problema, que use água com racionalidade. Dejair, muito obrigado por participação no SBT Meio Dia. É o uso consciente da água, para que as pessoas possam ajudar o todo coletivo e todo mundo possa ter água ainda nos próximos meses, que prometem ser difíceis aqui para Brusque. Volto com vocês aí no estúdio, gente. Obrigada, Estevão. E o verão nem chegou, As temperaturas recém começam a ficar mais elevadas, Fernanda? A preocupação é grande mesmo. Falta de água, minha gente. Estiagem, não tem chuva. As nascentes acabam secando, Maria Esther, e os reservatórios baixam também. E a estiagem, a gente já vem acompanhando, tem sido um problema de diversas regiões de Santa Catarina. Nada exclusivo de Brusque. Nada exclusivo do Vale do Itajaí, exatamente. A falta de chuva na região oeste aqui de Santa Catarina tem deixado algumas cidades em situação crítica. O nível do rio que abastece a cidade de Chapecó, por exemplo, está 5% do seu volume normal. E aí agora, Fernanda, as propriedades rurais precisam do apoio dos caminhões-pipa. Mas não é só na área rural, não. O alerta já se estende também para os moradores da área urbana. A Vanessa Presoto foi conferir e conta pra gente.
Hoje pela manhã, a aldeia Todo Ximbangue, no interior de Chapecó, recebeu 9.000 litros de água. As fontes que abasteciam a comunidade estão secas e este foi o jeito encontrado para abastecer as cerca de 80 famílias que vivem ali e já sentem as consequências da estiagem. Muitos moradores estão sem água. Estão indo buscar onde tem, né? Estão correndo atrás, pegando esses litros PET, um garrafãozinho, estão indo buscar, né? Porque necessita, tem que tomar, tem que cozinhar. A demanda é muito grande, a estiagem está judiando mesmo. Além da aldeia, de acordo com a prefeitura, toda semana outras 100 famílias do interior do município recebem água por meio dos caminhões-pipa. Por dia, são distribuídos aproximadamente 300.000 litros de água. Nos últimos 2 meses, né, devido ao baixo volume de chuva, vem fazendo o cronograma de entrega e por determinação do prefeito a gente também iniciou um plantão, né? Então, em cima desse plantão a gente está quase que 24 horas atendendo as comunidades na questão da água, né? Dados da EPAGRE mostram que a estiagem vem afetando o município desde julho. A situação se agravou no mês de setembro, quando foi registrado o menor volume de chuva do mês dos últimos 51 anos. Em Chapecó, foram apenas 40 milímetros de chuva. O nível de água do lajeado São José, que abastece o município, está em 5% da capacidade total. De acordo com a Casan, o nível baixo ainda não afeta o abastecimento da cidade. Mas se a falta de chuva continuar, a companhia pode começar a fazer rodízio na distribuição de água e reforça a necessidade de conscientização da população sobre o uso racional neste período. Devido a essa situação crítica, né, nós sempre pedimos para a população, né, começar a reduzir, pelo menos chegar a 20% a redução do consumo diário de água, né? Não a realização de lavagens de carros, né, a lavagem de fachadas de residências, lavagens de calçadas, né? Tentar reutilizar a água da lavadora de roupas, né, para fazer essas limpezas. Caso seja necessário lavar o carro, utilize baldes, né, e regar as plantas com regadores, né. Tentar reduzir também o banho ao mínimo possível para tentar economizar a água e a gente conseguir passar por essa estiagem que já é drástica no estado. Fernando, tá triste a situação, né? Pelo menos 3 estações aqui do nosso estado estão em situação de emergência. Já eu vou conversar com o pessoal da EPAGRE ao vivo aqui para a gente tentar entender quando é que vai voltar a chuva aqui para Santa Catarina, em que situação nós estamos, né? De racionamento de água, enfim, de todos esses cuidados. É daqui a pouquinho. O fácil seria agora a gente questionar aqui, criticar até mesmo as companhias que fazem esse abastecimento de água, os reservatórios, não é mesmo? As redes de abastecimento que devem ser ampliadas, mas a situação está muito delicada. E a falta de chuva, né? Falta de chuva mesmo. Então não é só jogar a responsabilidade em quem oferece esse tipo de serviço. E Marister, a gente está vivendo essa situação, eu lembro que em outubro do ano passado a gente já falava de uma dura e severa estiagem para Santa Catarina. Melhorou um pouco no meio do ano, aí o pessoal em casa, pandemia, o consumo também aumentou e a chuva simplesmente desapareceu. Você viu ali como é que está o rio na região? E, Fernando, eu já vou adiantar aqui que nós não temos boas notícias, viu? A previsão climática do próximo trimestre, que pega novembro, dezembro e janeiro, não é muito positiva com relação à precipitação, né? A chuva. Mas daqui a pouco a gente vai esclarecer melhor isso. Só nos cabe racionar. Racionar, exatamente. Marister, vou pedir licença para você agora para falar de um assunto sério. A gente tem imagens que estão circulando nas redes sociais, que estão gerando realmente uma polêmica muito grande. Essas imagens estão sendo compartilhadas e mostram desrespeito, mas também preocupação. Imagens que já rodaram as redes sociais e que agora deixa todo mundo chocado. Essa que é a palavra. Chocou a população. Jéssica, posso mostrar? Bom, acho que é o nosso dever mostrar e é necessário que se faça esse esclarecimento de tudo o que está acontecendo. As imagens que estão rodando as redes sociais, que muita gente recebeu e compartilhou, nós mostramos para você agora, porque a gente está acompanhando, é trabalho nosso. Mostra aqui, Jéssica. A imagem exata em que o touro Ferdinando é roubado em Palhoça. Dá só uma olhada. Jéssica Sescon.
O touro Ferdinando foi levado. O Laércio Botega, ele veio correndo aqui desesperado para saber o que estava acontecendo. O Laércio e a Maricotinha, eles estão atrás do touro Ferdinando. O terneiro que sumiu. Veja só, se isso não é de revoltar. O vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. Olha só, botaram o terneiro no carro e até o momento ele está desaparecido. Só que amanhã aqui no SBT Meio-Dia a gente promete para você uma reviravolta. Depois de muito esforço, de um trabalho incansável do Laércio e da Maricotinha, essa aqui é a imagem que está repercutindo, que chocou a população, que gerou muita polêmica, o touro sendo levado, dona Maria Esther. O touro. E parece que a Maricotinha continua atrás das pistas, Fernanda. Ela não parou, não. Tá na Kombi, tá rodando Santa Catarina, sentido sul do estado. Parece que ela já encontrou qualquer coisa por lá, no sul do estado. Vamos ver? Vamos ver. Linda. Vem amarrar o boi. Socorro. E o rapaz queria vir. Ai, coisa boa, vocês estão perdendo. Segura. Isso aqui é tua mão, Fernando. Oh, só se for pra ti, ô Prisco. Prisco fazendo assim pra mim, ó. Teus cornos. Calorão desgraçado, vai morda aqui, ó. Taca aí, Fernanda, eu vou te comitar como sou triste. Não vi esse jogo, que vai dar. A Maristê também, a Cibele com o coraçãozinho. Ah, não, tá fácil, Isso, querida, galega, dá risada na nossa cara, bem que tu faz mesmo. O caminhão. Passou? Ai, passou. Graças a Deus. É só emoção, gente. Tu tá todo distante. Ô, coisa querida! Ei, espia onde é que eu vim dar teus cornos? No SCC! Dona Maricotinha fazendo bagunça na Kombi, Fernando. Bagunça, e atrás do touro Ferdinando. O que você não... Não. De novo não, Não gente, vou entrevistar o touro Ferdinando hoje, só se ele der uma pista de onde ele tá. Chega, Fernando, chega. Acho que ele tá voltando pra casa, hein, Eu também touro acho, Ferdinando? não tá com cara de estar no sul. Seguinte, vamos pra interatividade? Vamos lá, WhatsApp na tela, o Túlio de Floripa. Boa tarde, o barulho excessivo das motocicletas é aqui também nos ingleses. Parece tudo normal, sem fiscalização. A gente estava falando da reclamação em Joinville agora há pouco, né? Exatamente. Galera de moto, né? Passa lá acelerando, fazendo aquele estralinho, né, Maristela? Você sabe o estralinho, né? Eu sei. Aquilo ali enche o saco. Chato, Valzírio de Santa Mara da Imperatriz. Bom dia, o barulho de motocicletas não é só em Joinville. Santa Amaro é uma farra, terra sem lei. Abraço ao trio e a todos. Obrigado, Valzírio. Legal, obrigada. A Carol, oi pessoal, assisto todo dia vocês. Que legal, Carol, obrigada. Obrigada pela participação. A Ana Mayra, tomara que vocês achem o bezerro. Já virou aqui a novela do bezerro. Santa Catarina inteira está preocupada com o touro Ferdinando. Então, saudades da dona. Ele deve estar com saudade da dona, da dona Ondina. Da dona Ondina, com certeza. A gente está na busca aí, viu? Nós vamos achar. Mas eu prometo para vocês, amanhã essa história vai ter uma reviravolta. Eu tô curiosa, Fernando. Eu acho que vocês estão sabendo de alguma coisa que vocês não me falaram ainda. Amanhã, 11h30. O número de casos confirmados da Covid-19 no município de Blumenau está crescendo. Liberou tudo, né, Sibeli Fávero? Pois é, Fernando. Você lembra que esses dias a gente estava aqui anunciando que estava liberando tudo, vida normal por lá? E Blumenau, a gente registrou desde o início da pandemia muitas aglomerações, trabalho da polícia. Lembra da imagem do shopping? Pois é. E agora esse crescimento é bastante acelerado, viu, na cidade de Blumenau. Com esse aumento também nos pacientes, se estuda a volta de algumas restrições por lá. É o que a gente vem acompanhando. Se a situação piora, restringe. Quem vai trazer informações para a gente é o Estevão Limana. Há algum indício já de restrição, hein, Estevão? Oi, Sibeli. Por enquanto, ainda não há nenhum indício de restrição.
porque a região de Blumenau, do Médio Vale do Itajaí, ainda está classificada pelo governo do estado com o risco potencial alto, bandeira amarela para a região por enquanto. Mas as regiões do lado, como Alto Vale do Itajaí e também a foz do rio Itajaí, essas sim já estão com um risco grave. A gente vem notando sim um crescimento do número de casos a cada dia. De acordo com os boletins epidemiológicos da Prefeitura de Blumenau, cerca de 80 casos a mais foram registrados na semana passada em comparação com a anterior, porque é sempre feito um relatório da semana epidemiológica. Mas a gente preparou uma tela para separar para vocês, para mostrar a evolução desses casos só nesta semana. Na segunda-feira, Blumenau registrou 118 novos casos. Na terça-feira, o número subiu para 159 e na quarta, ontem, então, foram registrados 186 novos casos de coronavírus. Desde o dia 10 de agosto, não eram registrados tantos casos assim em um só dia. Portanto, na última quarta-feira, 186 casos. A gente lembra, que no agosto, junho, julho, tivemos a situação bem complicada da pandemia aqui em Blumenau. Para fazer a atualização completa, Blumenau até agora já registrou 15.128 casos confirmados. Por enquanto, 14 mil pessoas já foram recuperadas e 860 estão em tratamento. Leitos de UTI. Hoje, por enquanto, a situação é tranquila nos leitos de UTI. Apenas 18% dos 94 leitos de UTI estão ocupados aqui em Blumenau. Situação requer bastante atenção, por isso é hora de cada um fazer sua parte, gente? Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Estevão, pelas informações. Preocupação não só na região de Blumenau, mas onde os casos aumentam rapidamente, é claro que a preocupação é sim maior. Pois é. Nessa última matriz que avalia o crescimento da doença nas regiões de Santa Catarina, já tivemos a evolução de casos em pelo menos 4 novas regiões. Entre elas, a Grande Florianópolis, onde os casos cresceram, a gente chegou a ter 100% de ocupação das UTIs no Hospital Florianópolis. Por conta disso, as autoridades começaram a se mobilizar, definindo estratégias para conter o avanço da doença. A preocupação, o feriado que está se aproximando. Deixa eu mostrar para você aqui a coluna do Fernando Machado, onde é que está? scc10.com.br, está aqui embaixo que pode arrastar um pouquinho. Estamos ao vivo aqui, quem quiser acompanhar. Feriado na Grande Florianópolis. Não usar cadeira e guarda-sol nas praias e reforço na fiscalização de festas clandestinas. Reunião que aconteceu agora pela manhã entre as prefeituras de Biguaçu, Palhoça, São José e Florianópolis. Sabe quem acompanhou tudo? O Arlis Amaro, que conversa com a gente aqui agora. O Arlis Amaro. Arlis, já vejo que você está no cemitério, porque é o seguinte, também tem regras para a utilização desses espaços. É uma das diretrizes que foram aí estabelecidas nesta reunião de agora há pouco, nas cidades da Grande Florianópolis. Porque se tem um local que vai aglomerar neste feriado, cemitério, não é mesmo? Agora, são diversas outras regras que foram estabelecidas com relação às praias, às festas. Arlis, conta pra gente o que ficou definido nessa reunião. Por exemplo, vai ter novo decreto com novas restrições, fechar tudo, lockdown, ou ainda não se discute isso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo ligado aqui no SBT Meio Dia. Por enquanto, nenhum novo decreto, só aqueles já conhecidos para manter o distanciamento, aquelas regras que a gente já segue, Ainda mais com esse avanço dos casos de coronavírus aqui na Grande Florianópolis. A gente tem mostrado isso ao longo da semana aqui no SBT Meio Dia. E realmente aconteceu essa reunião hoje pela manhã. Essa reunião foi com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil. A Vigilância Sanitária também participou dessa reunião e eles fizeram, então, essa conferência para decidir quais serão as ações tomadas neste feriado prolongado aqui na Grande Florianópolis. Isso é para evitar o que aconteceu, por exemplo, no feriado de outubro, onde a gente identificou e mostrou aqui no SBT Meio Dia, inclusive vários vídeos circularam pelas redes sociais de pontos de aglomeração nas praias catarinenses. E é isso que essa ação pretende evitar, portanto, neste feriado prolongado. A gente preparou uma tela para mostrar
que o Ministério Público divulgou nesta manhã uma nota direcionada à Prefeitura de Florianópolis, pedindo que sejam identificados os pontos com o maior risco de contágio pela Covid-19 e então que sejam tomadas essas medidas preventivas, né? Nós conversamos hoje pela manhã com o coronel da Polícia Militar, o coronel Marcelo Pontes, e ele nos deu mais informações sobre como vai funcionar essa operação no feriado de finados aqui na Grande Florianópolis. Vamos acompanhar. É um trabalho integrado entre as forças do Estado e municipais, no sentido de fazer trabalhos preventivos, né, visando evitar aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, mas sempre com o foco de orientar, chegar mais cedo, prevenir para evitar qualquer aglomeração, qualquer fato que vá de encontro, né, todas as regras sanitárias que foram estabelecidas tanto pelo Poder Executivo estadual como municipal. Que tipo de orientação vocês vão dar para as pessoas? A orientação é não evitar e não ter aglomeração, o uso de máscaras, né, verificar se a questão dos álcool gel está sendo colocada em uso, né, o regramento conforme o tipo de atividade, todas as normas que foram colocadas estão em vigor por parte das portarias, tanto do município como do estado, né, checar se isso está acontecendo, né, e nos espaços públicos chegar de forma antecipada e sentido de orientar as pessoas para que de fato, né, onde possam permanecer apenas em circulação e evitar a presença e aglomeração. Se for identificada aglomeração nas praias, qual vai ser a ação dessa operação? Primeiro, sempre a orientação, né? E todas as nossas ações, né? Nós já estamos há muitos dias na Operação Covid-19 e as pessoas têm atendido a acatar disso aí. Então, a orientação ela tem surtido efeito praticamente 99% da nossa atuação. Eventualmente, aquele caso que a pessoa não acatar ou resistir, né? Conforme o caso, será tomadas as providências que o caso requer. Tá aí então, Fernando, é permitido ir até as praias, mas não pode permanecer. E a Guarda Municipal, a Polícia Militar vão atuar de forma intensa aí, orientando, né, as pessoas que estiverem circulando nesses locais para evitar pontos de aglomeração. Para quem vai prestar suas homenagens, né, o feriado é de finados, então muita gente vai vir até os cemitérios para prestar suas homenagens. Também as regras permanecem as mesmas, que já são conhecidas, já estão valendo em todo o estado, e esses órgãos competentes pedem o reforço, que as pessoas realmente respeitem essas regras para manter a segurança de todo mundo. Nós acompanhamos agora, nessa tela que você está vendo aí, que permanece obrigatório o uso de máscaras e as pessoas que estiverem sem máscara serão impedidas de entrar nos cemitérios e fazer as suas homenagens. O distanciamento de 1,5 metro também é obrigatório, né? Manter esse distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, e também para as pessoas com mais de 60 anos ou que sejam do grupo de risco, é recomendado que não venham até os cemitérios, que busquem outras alternativas para prestar as suas homenagens neste feriado de finados. Cultos e celebrações devem ser realizados preferencialmente ao ar livre, e se ocorrerem em locais fechados, deve-se respeitar o distanciamento e também a capacidade máxima de 50%, mantendo, é claro, o ambiente ventilado. Os locais que vão receber essas pessoas, os cemitérios e as igrejas, os templos, devem disponibilizar também pontos para que as pessoas possam higienizar as mãos, ou com água e sabão, ou então o nosso já conhecido álcool gel. O número de casos está aumentando aqui no estado, então a prevenção realmente é a melhor forma da gente se proteger, né, do novo coronavírus, que a gente tem acompanhado o número de casos aumentando. Então, todo cuidado é necessário neste feriado prolongado aqui na Grande Florianópolis. Fernando. Muito bom, Arles, pelo relato. Como é que está a movimentação aí no cemitério? Você está no Itacurubi, né? Este que é um dos maiores cemitérios do estado. Movimentação aí, muita gente limpando, porque também tem regra, né? Nesta semana que antecede o dia de finados, as famílias vão até os jazigos, fazem as limpezas. A movimentação está tranquila? Pede para o nosso cinegrafista mostrar aí como é que está a movimentação e a preparação do cemitério, Arles. Por enquanto está tranquilo. Eu vou pedir para o Cezinha girar a câmera e mostrar aqui. Por enquanto a movimentação é tranquila aqui no cemitério do Itacurubi, Fernando. O cemitério aqui também se preparou, já está com os banheiros químicos instalados. Eles informaram também que durante todo o feriado estes pontos de higienização das mãos já estão sendo preparados também para que toda a população que vem até os cemitérios prestar suas homenagens venham fazer isso de forma segura. E vai ter também a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária de plantão aqui no cemitério do Itacurubi para garantir a segurança de todo mundo, para que possam
prestar suas homenagens, né, de forma tranquila e com segurança. Então, álcool gel, máscara e, no mais, é aproveitar o feriado sempre respeitando essas regrinhas que a gente já conhece há bastante tempo e nunca é demais reforçar. Fernando, eu volto com você. Arles, legal, muito bom, Arles, parabéns, muito bom. Trazendo pra gente aí, são regras, né, que vão ser aplicadas durante o feriadão. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Este é o Arles que está com a gente aqui. É muito doloroso para quem perdeu alguém da família chegar ao dia de finados e não prestar uma homenagem, não visitar, né, faz parte, né? Aconchega um pouco o coração, né? Ameniza aquele sofrimento, aquela saudade. Mas neste momento, a gente tem que pensar na vida de quem ainda está aqui. Então a orientação é evitar. Você que faz parte do grupo de risco, mais de 60 anos, tem doenças crônicas, faz a sua oração em casa, sua reza em casa, de acordo com a sua crença, acende a velinha, não é mesmo? Vá no local onde aquela pessoa que já partiu gostava de estar, mas sozinho. Os cemitérios vão encher, como acontece todos os anos. Isso não é bom. Não é bom para todos nós. Então é o recado. E quem vai na praia, nada de ficar na areia, botar cadeira, guarda-sol, dá um mergulho, está tudo liberado. Dá um mergulho, volta para casa, não fica aglomerando. Em Imbituba, Cibele Fávero, novo decreto. Vocês lembram da Praia do Rosa como foi no feriado passado? Lotou. Nem em dias normais lotava tanto. E agora, né, Fernando, as imagens parecem que são antigas até quando a gente Exato. recebeu e são de agora, infelizmente. Muita gente junta e amontoada. E por conta disso tem um novo decreto em Imbituba. Não vai poder permanecer na praia, principalmente na Praia do Rosa, que foi onde aconteceu aquela aglomeração do último feriadão. E a gente está colhendo os frutos. Depois de toda aquela aglomeração, os casos voltaram a crescer. Seguinte, não vai respeitando que você vai ver o que vai acontecer aqui, o verão chegando, os casos subindo, e quem está com a caneta na mão vai querer salvar a vida das pessoas, vai mandar fechar tudo de novo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então é hora de a gente botar o pezinho no chão e respeitar. Vamos lá, vamos falar agora de volta às aulas. Porque Diante disso tudo, né, Fernando? As aulas já voltaram em algumas cidades, só que em São Bento do Sul, os estudantes não estão voltando. Os pais estão preocupados. É sim, Fernando. Tem data já, né? Dia 9 de novembro, essas aulas podem voltar em São Bento do Sul, mas tem uma baixa adesão dos pais que estão preocupados. Só 10% desses pais autorizam o retorno às aulas presenciais dos alunos que precisam de aula de reforço. E é isso que a gente vai conversar agora com o David Sacramento para entender esse cenário na cidade. As aulas devem voltar dia 9, mas talvez não tenham, pelo menos não tenha grande parte dos alunos, né, David? É isso mesmo. Aqui em São Bento do Sul, no norte do estado, está registrando essa baixa. Aí os pais eles estão com receio de levar os filhos que precisam do reforço escolar para a sala de aula para o ensino presencial. Dos 400 alunos que precisam desse reforço escolar presencial, apenas 10% dos pais autorizaram o retorno. Então, é realmente uma baixa aí nesse número que precisa retomar esse ensino presencial para o reforço escolar. Nós estivemos conversando com a supervisora de educação, a Leda Oja. Ela falou que os gestores já estão conversando com os pais, só que a maioria alega que já estamos já no fim do ano, em que então acha que não há necessidade do retorno para a sala de aula presencial, e outros estavam falando sobre a questão da Covid-19 e estão com medo de levar os filhos e ter uma contaminação. Apesar disso, a educação de São Bento do Sul garante que as aulas, as salas de aula estão preparadas e equipadas para atender estes alunos. E olha só, essa autorização dos pais acontece da seguinte forma: os pais eles vão até a escola onde o seu filho estuda e lá eles assinam um documento, assinam um termo autorizando esta retomada. Mas apenas 10% dos pais autorizaram este retorno. Olha só, outro aspecto interessante é que esse retorno ele volta às aulas presenciais desses alunos que precisam de reforço escolar, retomam mesmo no dia 9 de novembro, já no próximo mês, na primeira semana de novembro. E que essa baixa adesão dos pais que permitem esse retorno não vai afetar a retomada da sala de aula. Está mantido para o dia 9 de novembro esse retorno para os alunos que precisam aí dessas aulas de reforço. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Existe desde o início da pandemia, quando
As aulas pararam, esse planejamento de retorno, né, estava muito distante, agora de fato está acontecendo, mas o que a gente percebe diante de um aumento de casos, é claro que a insegurança nos pais também vai vir junto, né, Fernando? Principalmente com os pequenos, né? Vou mandar meu filho para a escola, ele vai saber colocar a máscara certinho, vai estar sempre higienizando as mãos. A preocupação é com os pequenos, porque o adolescente, ele já sabe se governar, como falava a avó, né? Se governa. E também estando na mão dos pais, né, Fernando? O pai decidir, eu autorizo. Eu acho que essa responsabilidade acaba refletindo nesses números que a gente viu, só 10% de adesão. E vamos combinar, né? Tá acabando o ano, já vem férias. Se meu filho é pequeno, não mando. Adolescente, quem sabe? Maristério, vamos voltar a falar de estiagem, porque tem um mapa já com as regiões que mais preocupam neste momento, Maristério. Isso mesmo, a gente separou esse mapa para explicar o último boletim hidrológico divulgado pela Epagre-Ciram. A gente vai colocar aqui para vocês entenderem melhor, viu, gente? Com relação ao nível dos rios, pelo menos 13 estações de abastecimento estão em situação de emergência. São elas, olha lá, Linha Jataí, Foz do Manuel Alves, Saltinho, Chapadão do Lajeado, Ponte Moratelli, São João Batista, São Martinho Jusante, Joaçaba 1, Tangará, Barragem Concórdia, Montante Barragem Concórdia, Foz do Rio Claudino e Camboriú, Rio Canoas. O destaque, gente, vai para a região de Concórdia, porque aqui nesse canto vermelhinho que a gente vê aqui embaixo, tem pelo menos 5 estações com alerta no município. Então, ó, em emergência são 13 estações aqui em Santa Catarina e em alerta são 7. Dá para ver que está bem espalhado. Na região sul tem apenas uma região. Aqui na região da Grande Florianópolis, litoral norte, pega um pouquinho mais. Tem alerta ali, ó, a região de São Bento do Sul. Aqui em Concórdia, meio oeste para o oeste, é onde a gente vê que a falta de chuva, né, está trazendo mais consequências. A estiagem está afetando mais essa região aqui. E aí, diante desse cenário, como é que vai ser daqui para frente? Vem chuva para Santa Catarina? Quem vai responder para a gente é o meteorologista da Epagre-Ciram, Marcelo Martins, já está ao vivo aqui com a gente. Marcelo, vamos lá então, bom dia para você. Começa dizendo, vem chuva, como é que deve ser esse próximo trimestre aqui no nosso estado? Olha, boa tarde, Maria Esther, boa tarde a todos de casa. Olha, não temos assim muito boas notícias para o estado de Santa Catarina. A previsão de final de primavera, que já é uma reação em relação às chuvas desse período que a gente já passou, tanto de outono quanto de inverno, lembrando que essas duas estações são mais secas, não chove tanto, ela tem uma reação muito grande durante a primavera. E, claro, se firma mais ainda no verão, onde é a estação do ano que mais chove. O restante desta primavera ainda deve ser com bastante estabilidade, ou seja, pelo menos em boa parte do estado de Santa Catarina, chove muito pouco, a chuva é bem mal distribuída, passa 5, 10, às vezes 15 dias sem chover, chove às vezes muito por causa da passagem de frentes frias e temporais que rapidamente são perdidos de volta para a atmosfera, acaba não ficando nada, nem para agricultura, pecuária, abastecimento, geração de energia, então é muito complicado. No verão, ainda teremos uma reação, claro que vai chover bem mais, é muito mais frequente, mas também deve ficar abaixo da média. Lembrando quando que a gente vai entrar mais firmemente sobre efeitos que a laninha, né, vai trazer sobre o estado de Santa Catarina e deve manter o litoral com um pouco mais de nebulosidade de chuva, como vem acontecendo, mesmo assim abaixo da média, e principalmente no oeste, meio oeste do estado, onde realmente é muito crítico. Eu pude dar uma olhada espacialmente nos últimos 30 dias, só choveu em 3 episódios nessas regiões. Chove um pouquinho, passa 10, 15 dias, essa chuva é toda perdida de volta para a atmosfera, fica muito pouco e a gente segue esse processo aí nesses próximos 3 meses, ou seja, não deve melhorar muito, apesar de ser agora, nesse momento, que a própria atmosfera, o posicionamento da Terra em relação ao Sol, ou seja, o verão que chove muito, não deve chover tudo isso que é esperado em média para esses próximos 3 meses, infelizmente, Esther. Tá certo, Marcelo. Não são boas notícias, né? Não é o que a gente gostaria de ouvir, infelizmente. Não são boas notícias, não. Isso reflete basicamente na nossa economia.
Agora, com relação às temperaturas, vem calorão aqui para o nosso estado, o que a gente pode esperar aí para esse resto de primavera e começo de verão? Olha, temperaturas até amenas no litoral, justamente porque a gente tem bastante cobertura de nuvens, a gente também tem muita umidade e ao passo disso que as temperaturas no oeste do estado sempre serão mais elevadas, né? Fresquinho durante a noite, madrugada, amanhecer, durante o dia faz calor de 35 graus e todas as vezes que a gente tiver temperaturas entre 34 e quase 39 graus, como foi ontem no litoral norte do estado, sempre antes da passagem das frentes frias, né, a gente também tem uma perda por evaporação muito grande, né, da superfície da atmosfera, agravando esse quadro aí de escassez de chuva que vem atravessando o estado de Santa Catarina. Marcelo, então, para a gente finalizar, tem a questão dos nevoeiros, que eu vi que foi um destaque de vocês no boletim que vocês, né, divulgaram mais cedo. Esses nevoeiros, eles são comuns também nessa época, né? O povo pode ficar tranquilo porque sempre ao amanhecer, depois dá uma melhorada, é assim? Isso mesmo. Normalmente os que mais nos atingem, principalmente nas áreas das regiões mais próximas do litoral, são os nevoeiros marítimos, né? O contato do ar mais quente com a superfície do mar um pouco mais fria. Condensa, que é um processo natural, faz com que restrinja a visibilidade, mas normalmente isso são muito frequentes nos finais de madrugada, início da manhã, se dissipam ao longo do dia e voltam muitas das vezes no período noturno, né? Já nas outras regiões do estado é mais seco, mais ensolarado, consequentemente também mais quente. Tá certo, Marcelo. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Obrigado, Esté. Boa tarde a você e também a todos de casa. Tá aí. Não são boas notícias, né, gente? Não é o que a gente esperava. Mas, para hoje, devemos ter chuva sim, pancadas de chuva pelo menos. A quinta-feira ela começou com sol e nuvens em todas as regiões, mas o tempo pode mudar no fim do dia em algumas regiões. Tem chance dessas pancadas que eu falei no litoral, no Planalto Norte e também no Vale do Itajaí. As temperaturas máximas devem variar entre 25 e 30 graus agora à tarde. No sul do estado não passa de 25 e nem aqui na Grande Florianópolis. Esquenta mais é no Vale do Itajaí, onde pode sim ter essa pancada de chuva agora à tarde e a máxima chega a 29 graus. No norte, a máxima é de 28, também com chance de pancadas de chuva. No oeste, tempo seco, na serra também, em torno ali de 26, 27 graus agora à tarde. Amanhã, sexta-feira, teremos mudança no tempo. O dia já vai começar com céu nublado e chuva no litoral e no norte e também parte do Vale do Itajaí. Nas demais regiões, o sol aparece com mais intensidade. No oeste do estado, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Temperaturas vão estar mais amenas, vai estar mais fresquinho amanhã. Em Blumenau não passa de 22, Chapecó é onde esquenta mais, chega a 26 amanhã com essa chance de pancada de chuva. Criciúma, a máxima é de 24 graus, Floripa também. Joinville, no norte, olha lá, dá uma boa refrescada, máxima de 21 amanhã. E em Lages, nesta sexta-feira, mínima de 9 e máxima de 23, com tempo seco. Fernando. Previsão do tempo, então, para este feriado em toda Santa Catarina. Chegou a informação agora, novos detalhes da reunião da Grande Florianópolis com ações contra o coronavírus. 700 pessoas vão estar envolvidas em uma força-tarefa que está sendo montada para fiscalizar, multar e orientar as pessoas. Festas, aglomerações, baladas, tudo proibido. Nas praias, orientação não permanecer e multa para quem descumprir. Então, atenção! Após recomendação do Ministério Público do Estado, a Prefeitura de Balneário Camboriú vai colocar mais de 300 servidores na rua em uma operação para conter as aglomerações do feriado de finados. Então, também tem operação por lá. Na Praça Almirante Tamandaré, estarão reunidos os profissionais da saúde e também a assistência social. O repórter Estevão Libana está chegando agora com a gente aqui no SBT Meio Dia. Então foi uma recomendação do Ministério Público que a Prefeitura de Balneário acatou também como forma de prevenção e de reduzir os impactos do coronavírus. Conta pra gente os detalhes, como o cidadão aí de Balneário vai ter que se comportar durante este feriadão. Hein, Estevão Libana?
Fernando Machado, a gente sabe que o feriadão sempre lota em Balneário Camboriú. Então, após essa recomendação, a Prefeitura vai desenvolver então a operação chamada Se Cuida BC, que vai começar na sexta-feira até a segunda-feira, dia de feriado de finados. Como você falou, Fernando, 300 servidores públicos estarão pelas ruas de Balneário Camboriú. Haverá orientações, distribuição de álcool em gel, máscaras na Praça Almirante Tamandaré, que fica bem na beira do mar, ali da praia de Balneário Camboriú. Na segunda-feira, o dia de finados, o cemitério municipal da Barra vai estar com agentes da prefeitura aferindo a temperatura das pessoas. Também vai ter distribuição de álcool em gel, máscara. E eles vão fazer de tudo também para tentar evitar aglomerações lá no cemitério, que promete ter bastante movimento no dia de finados. Nos trevos de acesso de Balneário Camboriú, entre o Vale do Itajaí e também as cidades do litoral norte, vai ter tendas de orientações para os turistas e para a população de Balneário Camboriú que vai circular pela cidade no feriadão. Lá também haverá a distribuição dos EPIs. E uma última informação é que os supermercados de Balneário Camboriú vão estar com horários diferenciados para idosos. Isso mesmo, vai ter de horário diferente para os idosos, já que eles são um dos principais grupos de riscos para o coronavírus. Então, essas são algumas das medidas que essa nova operação Se Cuida BC, que vai começar sexta-feira, a gente está divulgando então aqui para você que pretende viajar ou aproveitar esse feriadão em Balneário Camboriú. Fernando. Legal, Estevão Limana, obrigado pelas informações. Então, também tem regras para Balneário Camboriú. Acabaram de sair as diretrizes desta reunião para a Grande Florianópolis, lá no scc10.com.br, na coluna do Fernando Machado, as regras para quem quer aproveitar Florianópolis, a Grande Florianópolis também durante o final de semana. Agora está na hora de ouvirmos as propostas para Florianópolis. Nosso convidado desta quinta-feira, vereador por 2 mandatos, está concluindo o segundo agora, inclusive, formado em Administração Pública pela UDESC, a grande ESAG. Nosso convidado de hoje é o vereador Pedrão, Pedro de Assis Silvestre, popular Pedrão. O senhor vinha já questionando as questões políticas durante o seu mandato, até mesmo desde o primeiro, e com a ideia de se lançar candidato a prefeito. O senhor chegou a mudar de partido, inclusive, para conseguir. O senhor está feliz com o que o senhor está encontrando das ruas, candidato? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com esse público tão maravilhoso que é o do SBT. Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar apresentando propostas para Florianópolis, propostas que conduzem Florianópolis a uma nova dinâmica, a uma nova evolução. Nós sabemos que a nossa cidade pode muito mais e é isso que nós estamos apresentando. Propostas para o saneamento, para acabarmos com a poluição das praias, dos mares, dos rios, propostas de transparência e que a gestão pública, de fato, ela volte a ter o respeito do cidadão e possa realmente ser útil na vida das pessoas, porque até então está deixando muito a desejar. No começo da nossa conversa, a gente fala um pouquinho do partido, das alianças, das ideias, principalmente o senhor que já mudou de partido para concorrer à prefeitura. O senhor foi para um partido que aqui pilotado pelo senador Jorginho Melo, que faz questão de dizer que é muito próximo do presidente Bolsonaro. Agora, pelo que a gente acompanha de vereador Pedrão, não tem como fazer uma relação com o presidente Bolsonaro, ou tem? Olha, a relação que eu tenho com qualquer outro político é simplesmente institucional. Não tenho político de estimação, nem morro de amores por outros, mas tenho sim muito respeito a todos que ocupam cargo público, porque são merecedores, foram eleitos democraticamente. E a relação que tenho com o presidente Bolsonaro é a relação institucional, o qual agradeço o envio dos 200 leitos para Florianópolis, que infelizmente foram recusados pela prefeitura. Agradeço os 50 mil testes tipo PCR que conquistamos no meio da pandemia. E a relação foi muito boa e institucional, atendendo sempre os pedidos feitos pelo nosso gabinete, mesmo sendo um gabinete de vereador. Me senti muito respeitado, como nunca havia sido respeitado antes dentro da política. Uma relação muito boa. Agora, candidato, o senhor é um dos candidatos que, através das redes sociais, encontram maneiras de criticar o que foi feito pela prefeitura agora durante a pandemia. Aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, recursos que vieram para Florianópolis, para Santa Catarina, o senhor faria diferente? Eu acredito que nós teríamos que ter feito um jogo aberto com a população. Ninguém recebeu da Prefeitura de Florianópolis um plano de atuação.
Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no estado de Vitória, no Canadá, onde a população sabia os 4 estágios do enfrentamento da Covid. Em países como o Japão, como a Alemanha, todos os cidadãos sabiam qual era a política de combate, de enfrentamento ao Covid. Era um jogo aberto, onde todos trabalhavam em conjunto. Por excesso de vaidade, por ausência de humildade, a Prefeitura de Florianópolis centralizou dentro da Prefeitura as tomadas de decisão e desconsiderou que a população faz parte desse combate. Na verdade, a população é o principal interessado e o principal vetor de combate ao coronavírus. Teria que ter tido transparência, um jogo aberto e mostrando cada etapa do enfrentamento. Em março, nós apresentamos um plano ao governo do estado e à Prefeitura, mas infelizmente também não foi seguido pela Prefeitura. Sequer respostas tivemos desse plano apresentado, que foi construído em parceria com médicos, com administradores públicos, com economistas. Tratamos sim de uma maneira bem diferente. Pedrão eleito, a partir de janeiro, o que muda na vida do cidadão de Florianópolis com relação às regras, às restrições? A gente acabou de falar aqui de novas orientações. O que muda? Para o empresário, o que muda? Primeiro, um plano de combate à pandemia, um plano claro, transparente, onde as pessoas são os principais impactados por isso. Não vai ser a política, muito menos a eleição, que vai motivar a tomada de decisão de um gestor. Quanto à questão do comércio, não terá lockdown. A Prefeitura de Florianópolis, se fizer mais um lockdown, acaba de vez com a economia do nosso município. No segundo fechamento, eu fui um dos poucos políticos a ter coragem de falar que era um momento equivocado. A Prefeitura de Florianópolis deve, com Pedrão prefeito, preparar a retaguarda de saúde, leitos de UTI de emergência, testagem da população. Deve levar com seriedade o monitoramento dos infectados. E mais do que isso, usar da fiscalização, que afrouxou nos últimos meses, para fazer com que o controle da pandemia fique de verdade controlado. Florianópolis, nesse momento, permite festas com 800, 1.000, 2.000 pessoas acontecendo em vários bairros da cidade e o cidadão denuncia para a Guarda Municipal, para a Vigilância Sanitária e o telefone sequer é atendido. 2 pesos, 2 medidas? Com toda certeza, sim. Com toda certeza, Pedrão prefeito, o telefone vai tocar e a Guarda Municipal vai atender e a Vigilância também. Candidato, vamos falar de obras na cidade. Obras que possam encher os olhos, atrair turistas, melhorar a mobilidade. Vamos voltar 8 anos, talvez no primeiro contato que eu tive com o senhor, na Ponta do Leal, um protesto defendendo aquela área, que ali não poderia ser construído, o prédio, o empreendimento que estava sendo planejado. 8 anos, primeiro contato que eu tive com o senhor. Agora vem o projeto da Marina. O Pedrão prefeito vai questionar esses empreendimentos, vai liberar ou vai barrar tudo? Florianópolis tem que mudar de cenário, não pode mais ser a cidade do nada pode, porque estimula a invasão, estimula o ilegal. Florianópolis tem que ter um jargão que é pode com responsabilidade. Um projeto público como o da Marina é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade e para trazer de novo Florianópolis para dentro do mar. O problema do hotel é que o projeto era feito num terreno 3 vezes maior, ou seja, o município, de forma ilegal, autorizou um aterro, sendo que é somente a União que pode autorizar aterro. E naquela oportunidade me manifestei contrário, dizendo justamente isso. Se cada cidadão que tem um terreno em frente ao mar ganhar da Prefeitura uma autorização para triplicar a sua área, sem nenhum tipo de contrapartida, isso é verdadeiramente um crime. E por isso que naquela ocasião da Ponta do Coral me manifestei também contrário. Ponta do Coral, acho que eu falei Ponta do Leal, me confundi. Com relação ao lixo, como é que o senhor pretende resolver todo esse resíduo que é desenvolvido em Florianópolis, principalmente durante a temporada, e que depois acaba virando poluição no mar, nas trilhas, nos espaços públicos da capital? Olha, nossa relação com o resíduo sólido aqui em Florianópolis é uma relação muito ruim, em que pese as pessoas desejarem mudar, fazerem a separação nas suas residências, a Concap hoje ainda não nos oferta um modelo que seja realmente em busca do tão sonhado lixo zero. Hoje nós gastamos 42 milhões de reais por ano, 42 milhões de reais anualmente, para deslocar o resíduo de Florianópolis até Biguaçu. Nós temos que fazer com que o resíduo reciclável seja tratado em cada região da ilha, no norte, no sul, no leste, no continente, no centro, estimulando a renda para as famílias que trabalham com a reciclagem. O resíduo orgânico, que é o mais pesado, que é o que custa para nós enterrarmos em Biguaçu, ele deve virar composto, temos que ter pátio de reciclagem de orgânico dentro dos bairros, para que possamos até utilizar nas nossas hortas comunitárias, na jardinagem pública. Evitar que esse resíduo orgânico chegue no aterro sanitário é economizar cerca de 80% desses 42 milhões de reais
que gastamos anualmente. Floripa tem que investir em coleta seletiva urgentemente. Costumo dizer aqui, estou conversando com os candidatos, que a gente vive em duas cidades. A gente visita a comunidade mais carente, por exemplo, o maciço do Morro da Cruz, onde a gente está, e visita a Jurerê Internacional completamente diferente. Quero saber do senhor como é que faz para acabar com essa desigualdade, como é que o senhor vai fazer para dar oportunidade para quem está, por exemplo, numa comunidade mais carente e que muitas vezes é até mesmo desconhecido do restante da cidade. Perfeito. Florianópolis é uma cidade diferenciada porque abraça todos e recebe muito bem todas as pessoas que vêm para cá. Para diminuir esse gap social e econômico, nós precisamos estimular essa geração de agora, de jovens de 7 a 14 anos, através do contraturno escolar. Mas um contraturno que seja direcionado pela prefeitura, que funcione de segunda a sábado, para que os pais possam trabalhar de segunda a sábado com tranquilidade e dentro desse contraturno preparar esses jovens com aula de segundo e terceiro idioma para aprenderem a falar inglês e espanhol, para no futuro próximo estarem atuando no campo do turismo. No campo tecnológico, ensinar a alfabetização tecnológica, para que esses jovens possam trabalhar na principal indústria do município, a indústria limpa da tecnologia. E somado a isso, aulas de esporte, aulas de cultura e nos sábados, aula de desenvolvimento social, pessoal e econômico, com empreendedorismo, com educação financeira e também educação sexual, que é tão importante nessas comunidades. 1 minuto para o fim. 8 anos de vereador. Onde está o problema da mobilidade? Está simplesmente na concentração do modelo rodoviário e da falta de opção ao cidadão. Nós temos que investir na mobilidade de 3 formas. Na micro, resolvendo problemas do interior dos bairros, inversão de rua, placa de sinalização, lombadas. Temos que investir nas opções de modais alternativos, como o VLT e o tão sonhado transporte marítimo, que em 2021 sai do papel. E no terceiro ponto, fazer as obras estruturantes que Florianópolis precisa. Por que não saiu ainda o transporte marítimo, na opinião do Pedrão? Dizem que tem uma lenda de que as empresas de ônibus atuam politicamente para que não saia. Eu não posso afirmar isso, mas essa é uma lenda urbana e eu garanto a todos vocês que dia 1º de janeiro de 2021, o primeiro decreto que o Pedrão prefeito vai assinar é justamente a autorização do transporte marítimo em Florianópolis, conectando os bairros da região norte, sul e continente ao centro da cidade. Candidato, muito obrigado pela sua participação e uma boa sorte. Muito obrigado, espero que todos nos acompanhem nas redes sociais para conhecer um pouquinho mais das nossas propostas. Nosso site é pedrãoprefeito.com.br. Nosso convidado de hoje, o candidato Pedrão, aqui no SBT Meio Dia. Boa sorte, candidato. Obrigado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com um comentário de Cláudio Prisco. Até já! De volta com o SBT Meio Dia, uma acusação de estupro fez o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, se manifestar nas redes sociais hoje cedo. É sim, Fernando, ele foi acusado por uma ex-funcionária comissionada da Prefeitura de Florianópolis. Segundo ela, os abusos ocorriam desde 2017, mas ela registrou o boletim de ocorrência somente no dia 9 deste mês. Ela é candidata a vereadora pelo mesmo partido do prefeito e fotos de Jean Loureiro com a funcionária vazaram nas redes sociais e é motivo de polêmica em plena campanha eleitoral. Hoje cedo, o prefeito se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto. Hoje eu e minha família fomos surpreendidos de uma forma rasteira e violenta por uma avalanche de mentiras. Fui acusado por algo que abomino com todas as minhas forças. Nunca em toda a minha vida eu cometi um ato de violência contra quem quer que seja. Tive sim no passado um relacionamento fora do meu casamento. É algo que não me orgulho e que assumo todas as consequências. É um assunto doloroso que eu e minha esposa já havíamos tratado dentro das 4 paredes da nossa casa, lugar de onde esse assunto jamais deveria ter saído. Pedi perdão à minha família pela dor que causei. Sei o que fiz e me arrependo, mas também sei o que não fiz. Devido ao segredo de justiça por razões legais, o Ministério Público não se manifestou. A Polícia Civil investiga o caso e nós tentamos por diversas vezes, mas não conseguimos contato com a advogada de defesa da ex-funcionária que fez a acusação. E sobre este assunto, a gente conversa agora com Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Vamos fazer o seguinte percurso de avaliação. Exploração eleitoral indiscutível. Claro.
Jean Loureiro realiza uma boa, muito boa administração, favorito à reeleição, indiscutivelmente, e ali foi mostrado, isso foi coisa de anos passados, e surge agora, há 2 semanas das eleições. Ora, está na cara que tem alguma coisa, mas o BO é agora do dia 9. A Polícia Civil já encaminhou ao TJ, foro privilegiado, prefeito, que, por sua vez, direcionou ao Ministério Público, que terá que se posicionar e de onde virá alguma novidade sobre esse assunto. Nem vou entrar no mérito se houve ou não estupro. Não vou entrar nesse mérito. Entende? Agora, é fundamental que as investigações não se restringam ao que fez o prefeito, mas também tentar localizar se tem alguém por trás bancando essa operação na eventualidade de não ter ocorrido violência sexual contra a servidora. A manifestação do prefeito, querendo se colocar como vítima, e não o é, que fique bem claro. E falou tudo, mas não falou sobre o principal. Ele é o servidor número 1 da cidade. E ele fez o que fez em dependência pública da prefeitura, que é algo sagrado. Sobre isso, nenhuma palavra. E isso é o principal. Como assim? Que exemplo que o prefeito está oferecendo aos servidores e à opinião pública? E depois, a classe política não sabe por que está com a sua imagem na lona, literalmente na lona. Degradante, inaceitável, imperdoável, incompreensível. Essa que é a grande realidade. E claro que terá desdobramento eleitoral, porque não dá para imaginar que vai sair fortalecido diante de um comportamento desse absolutamente reprovável. E a Câmara Municipal, pelo visto, vai tomar providências. Vereadores estão apresentando agora no início da tarde um requerimento pedindo o afastamento do prefeito por falta de decoro. É um pedido de afastamento do prefeito. Daniela Rainer apresenta, mudando um pouquinho de assunto, um novo integrante da nova equipe, Prisco. É isto mesmo. Temos aqui a imagem de hoje. Não é essa imagem. Eu acho que eu pulei o assunto. Então vamos começar com esse. Então vamos começar por esse. Aqui está o coronel Armando, deputado federal do PSL, com o ministro Braga Neto, o braço direito do presidente da República. Braga Neto, que já trabalhou juntamente com o general Ricardo Miranda, atual secretário-chefe da Casa Civil de Daniela Rainer. E ouviu, Armando, os maiores elogios de Braga Neto a Ricardo Miranda. Ou seja, é o atual governo já se articulando, até porque o coronel Armando foi o único parlamentar que esteve com Daniela Rainer no final de semana, depois do julgamento da Assembleia que terminou na madrugada do próprio sábado. Inclusive, expectativa de que Daniela Rainer possa ser recebida a qualquer momento pelo presidente da República, ainda essa semana ou no início da próxima, no Palácio do Planalto. Muito bem. Agora sim, o novo nome anunciado por Daniela Rainer, podemos ir para a próxima tela. Inclusive o presidente vai estar aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aqui está o presidente. Agora. Então aquele assunto ficou por último. Vamos lá. Aqui foi no ano passado, na inauguração da Academia da Polícia Rodoviária Federal. E agora, na próxima sexta-feira, não sendo essa, o presidente da República novamente estará em Santa Catarina para a formatura da primeira turma
da academia. E estará, certamente, claro, com a governadora Daniela Rainer, mas que talvez antes vá, como eu disse, a Brasília para um encontro formal com o presidente da República. E com um detalhe, ele vai esticar sua permanência em Santa Catarina. Depois da formatura, ele vai para São Francisco do Sul, para o Forte Marechal Luz. O presidente tem adotado essa mecânica, sempre que viaja, podendo, ele acaba buscando abrigo em alguma área militar e aproveita São Francisco do Sul, uma cidade turística, histórica, a terceira fundada no Brasil, claro que vai aproveitar para interagir com a população catarinense de São Francisco do Sul, meu caro. Agora sim que vem o telão. Já andou de moto, já andou de jet ski, provavelmente em São Chico ele vai dar um mergulho por lá também. Agora sim, esse é um dos mais antigos procuradores do Estado, Luiz Dagoberto Brião. Ele já tem aí quase 30 anos de Procuradoria do Estado e foi escolhido para assumir como Procurador-Geral do Estado. Ele que só no ano passado fez 500 sustentações orais junto ao Judiciário, onde tem uma grande penetração. Então, fica aqui o registro, aqui ele foi convidado e à tarde já assume, também sem solenidade, como aconteceu com a governadora, assume a Procuradoria-Geral do Estado. É isso, Prisco. Ok? Obrigado. Seguimos aqui, outras informações, vamos falar de empreendedorismo, dona Maria Esther. Isso mesmo, Fernando, é o quadro Inovar para Crescer. A gente vai assistir agora e vocês aí de casa vão conferir a nossa viagem para Chapecó, para conhecer os negócios lá do Oeste, olha só. Josane é engenheira civil. Trabalhou 10 anos como funcionária da área até que resolveu empreender. E eu queria ter poder de decisão. Então, em função disso, eu já estava cansada um pouco de executar, não de forma inadequada, mas não da forma que eu via que seria melhor. Não tinha um poder de fogo para atuar no mercado com diferencial, concorrendo com grandes empresas, com incorporações ou com grandes construtoras, mas a gente queria entrar como sendo diferente. Aí a gente optou, fez um pequeno estudo bem empírico e resolveu atuar e se especializar na área de reformas. A empresa atuou por um tempo na área de reformas e, a partir das indicações dos próprios clientes, em 2012, a empresa ampliou o negócio para o mercado de construção civil. Segundo Josane, foi um período de intenso desenvolvimento, que envolveu ampliação de estrutura física, operacional, pessoal e de gestão. Os desafios aumentaram, por isso a empresa decidiu buscar uma consultoria especializada. A gente desenvolveu o planejamento estratégico da empresa e foi um marco mesmo para a Max Bogen, porque a gente conseguiu desenvolver um planejamento estratégico de 10 anos, onde a gente tem em prática, a gente melhorou muitas coisas, criou missão, visão, valores, política da qualidade da empresa. A consultoria ajudou tanto que a empresa buscou mais um curso especializado, desta vez para criar o programa Nossa Gente e um manual de boas práticas nos condomínios. Nossa, melhorou e facilitou de forma muito ampla, assim, nos abriu muitos controles, né, dentro da empresa. A gente já fazia alguns, melhorou muito, porque a gente sempre fez o manual do proprietário, o projeto As-Built, a gente sempre desenvolvia algumas diferenciações. E com o Sebrae a gente conseguiu organizar e melhorar o que a gente já tinha. Né? Então, fez com que a gente ficasse mais seguro em tomar as decisões. Hoje a empresa está 10 vezes maior em relação a quando começou o negócio. Foram vários desafios para se manter no mercado. Mas, segundo Josane, as crises foram superadas porque a empresa passou por capacitações e estava preparada.
E a gente teve momentos de recessão bem difícil ainda, ali final de 2016, que a gente teve alguns problemas econômicos que reduziam um pouco a questão da construção. E se a gente não tivesse se preparando, que é onde a gente buscou mais essa ajuda, onde a gente começou a se mais preparado, que a gente tivesse os custos mais na mão, a gente teria muito mais dificuldade em se manter no mercado. E nós agora continuamos a falar sobre esse assunto com o consultor do Sebrae, o Geraldo Teles, que já está aqui com a gente. Geraldo, mais uma vez, boa tarde para você. Obrigada por participar aqui do nosso quadro. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, Geraldo, que eu acabei pegando agora, mais uma vez, assistindo a reportagem, porque eles falam bastante que eles começaram com as reformas, foram para a construção civil depois de uma sugestão dos clientes, né? Os clientes disseram para eles, por que vocês não vão para essa área? E eles acabaram indo. Ou seja, esse mundo dos negócios, você tem que ficar muito atento também ao que os clientes estão achando e, às vezes, até aderir a um pedido deles, né? Perfeitamente, Esther. Antes de mais nada, eu quero dizer que é, mais uma vez, muito prazeroso estar aqui com você. É muito bom estar aqui com você que nos assiste. E vamos lá, a nossa matéria. Muito rica essa matéria em termos de conteúdo. A dona Josane, ela estava cansada já de trabalhar na atividade, engenheira formada há 10 anos, e não se fazia ouvir nas mudanças que ela gostaria de implementar na empresa. Isso já começa o quê? A nos mostrar a importância do desenvolvimento da liderança dentro de uma organização para que nós não percamos excelentes talentos humanos e formemos concorrentes diretos. Quando ela saiu da empresa, ela partiu para a área de reforma, porque provavelmente ela percebeu que era uma lacuna de mercado e ela queria aproveitar essa oportunidade negocial, que fez com maestria. Fato é que, pela excelência do seu trabalho, pela excelência da entrega que ela estava fazendo, os próprios clientes, assim, por que você não parte para a construção civil? Você é ótimo na reforma, começa edificações. E aí ela foi. Para isso, ela precisou o quê? Buscar um aculturamento. Olha que importante essa visão dela, de dizer assim, eu tenho uma competência técnica, qual é a minha competência estratégica, qual é a minha competência administrativa, qual é a minha competência de liderança e qual é a minha competência empreendedora. Por isso, ela foi atrás de ajuda, desenvolveu o planejamento estratégico, desenvolveu suas competências e hoje o sucesso que ela é, graças a essa visão que ela teve de aproveitar as oportunidades e buscar o autoconhecimento, a construção do conhecimento para colocar em prática, construindo a sua sabedoria empresarial. Geraldo, o pessoal está participando aqui pelo WhatsApp. Vamos ver a pergunta do pessoal de casa? Vamos colocar aqui na tela. O Lucas, de Chapecó. Boa tarde. Eu tenho um negócio aqui em Chapecó e me interessei por esses programas de capacitação. Como eu faço para participar com a minha empresa? Tá aí uma dúvida que eu acredito que é de muitos empresários, né? Como buscar essa ajuda? Como ter esse contato com o Sebrae? Lucas, excelente pergunta, né? O Sebrae é uma instituição que está focada no desenvolvimento e capacitação empresarial. Você pode entrar no site do Sebrae, Sebrae-IFEM, né? Sebrae-SC.com.br ou atendimento.sebrae-sc.com.br. Você vai ter lá uma infinidade de programas que certamente um ou mais vão atender às suas necessidades. O Sebrae atualmente está com um programa no ar chamado CASE. CASE é um acrônimo para retratar o programa que o Sebrae tem agora, que significa como anda a sua empresa. Então, o Sebrae está fazendo um cadastro com cerca de 2.000 empresas aqui em Santa Catarina para saber como é que essas empresas se comportaram ao longo da pandemia e fazer um diagnóstico para, então, no segundo momento, entrar com um plano de ação e depois com umas consultorias, inclusive gratuitas, dentro de um programa do Sebrae chamado ALI, que é Agente Local de Inovação. Tudo isso buscando o quê? O desenvolvimento das empresas de Santa Catarina, principalmente micro e pequenas empresas. Entre no site do Sebrae ou até a agência mais próxima. Você em Chapecó, você tem uma unidade regional, você pode procurar aí e dizer assim, eu tenho necessidade em tal área, eu tenho uma necessidade de uma consultoria técnica, eu tenho necessidade de uma consultoria financeira, eu tenho necessidade de uma
buscar tecnologia de inovação na minha empresa. E isso tudo vai fazer com que o negócio prospere com a ajuda dos consultores do Sebrae, ok? Geraldo, eu vou te convidar para a gente continuar esse nosso bate-papo, então, nas redes sociais aqui do SCC-SBT, no portal scc10.com.br e também no nosso Facebook. Então, você que está aí na televisão, corre para as redes sociais, a gente vai continuar o nosso bate-papo lá e vocês podem participar mandando perguntas, sugestões, comentários, tudinho a gente responde para vocês. Geraldo, a gente continua. Até já! Vamos lá então, Geraldo, agora sim aqui no portal SCC10 e no nosso Facebook. Geraldo, eu vou continuar o nosso bate-papo com uma pergunta que chegou aqui dos nossos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. É a Carla, de Biguaçu. Olá, eu vi que na reportagem ela falou muito dos desafios. Tem alguma dica para enfrentar esses momentos difíceis e dar a volta por cima? Eu acredito que essa pergunta da Carla, viu, Geraldo, tem muito a ver com esse momento que a gente está enfrentando da pandemia, né? Muitas empresas com os negócios, quando não fecham, estão enfrentando desafios, né? Perfeitamente. Quando a gente fala sempre em planejamento, nós partimos do primeiro passo, fazermos uma análise retrospectiva, ou seja, o que éramos, o que fazíamos e como fazíamos. Agora, diante desse novo cenário, nós começamos a pensar em tendências. Quais são as novas tendências de mercado? Quais são as novas tendências do meu público consumidor, do meu público fornecedor, da minha concorrência? Qual é a força que a concorrência vai ter sobre o meu negócio e o que eu posso interferir também na concorrência, né, para eu me posicionar de maneira mais adequada? Então, fazendo essa análise retrospectiva e uma análise de tendência, eu começo a traçar um plano de ação para aumentar minha participação no mercado. Sem isto, a gente fica navegando a quatro ventos, sem saber para onde que vai nos levar, né? E, como diz o Amir Klink em suas palestras, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Portanto, pare, pense, analise o seu passado, verifique suas competências, quais são os diferenciais competitivos, quais são os fatores chaves de sucesso para você alavancar o seu negócio e trace um plano de ação em busca disso aí. Necessitando de ajuda, você sabe, o Sebrae está aí por você e para você. Tá certo, então, só para vocês entenderem, esse QR Code que fica aparecendo aí do lado do Geraldo, que está aparecendo aqui no cantinho da tela, ele leva vocês direto para o link do Sebrae, para o site, enfim, para os cursos, para os treinamentos. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, participar, como a gente recebeu uma pergunta aqui, esse QR Code aí serve para te ajudar a encurtar esse caminho também. Agora, Geraldo, achei bacana que na reportagem a Josane falou em um momento de como o Sebrae veio para organizar a vida dela na empresa, né? Organizar. Porque muita gente tem ideia boa, né? Tem já pensando lá na frente, consegue imaginar os resultados. Agora, como fazer isso? A organização precisa de uma ajuda, enfim, uma estratégia para fazer tudo isso, né? Com certeza absoluta, Maria Esther. Como ela falou, ela foi buscar o quê? A ajuda do Sebrae. Primeira coisa, ela partiu com um planejamento estratégico. Ela tem hoje um planejamento plurianual. Ela tem uma visão do negócio dela projetado para 10 anos. Isso é excelente. Ela está, assim, muito acima da média. Muitas empresas não conseguem fazer um planejamento superior a 3 anos. Ela já tem um planejamento plurianual até 10 anos. Evidentemente, todo ano, a todo momento, ela tem que fazer uma validação daqueles indicadores, ela tem que fazer uma validação dos seus objetivos e metas de curto e longo prazo, para saber se aqueles fatores ainda são coerentes e são ainda possíveis de serem atingidos diante de um contexto macroeconômico, ou até mesmo no contexto de uma economia local, já que eu trabalho na área da construção civil. Quais são as áreas de desenvolvimento, o que é que eu posso fazer, qual é o meu público-alvo, como é que eu posso aumentar minha capilaridade de clientes. Então, em cima disso, dentro desse planejamento, ela traçou os indicadores de desempenho, traçou metas e objetivos, aí entrou com os módulos, né, que o Sebrae oferece dentro desse programa de planejamento a longo prazo, né, que é o PGA, Programa de Gestão Avançada, que entra o consultor financeiro, entra o consultor de marketing, entra o consultor de operações de processo e um consultor de gestão de pessoas. Tudo isso dentro do mix, ela desenvolve todas as competências fundamentais para fazer o seu negócio sempre prosperar.
Geraldo, então para a gente finalizar aqui agora, eu sei que muita gente que está assistindo pode pensar, poxa, eu tenho vontade de fazer um treinamento, um programa de capacitação com os meus funcionários, com a minha empresa, mas eu não tenho tempo. Mas é bom lembrar que o Sebrae oferece os cursos online também, né? Tem uma variedade que as pessoas podem fazer tudo ali no computador, no celular, dentro de casa mesmo, né? Isso mesmo. Vamos lá. Você falou um termo que é muito comum nas empresas, né? Eu, quando trabalho numa empresa, eu já coloco lá uma folha de A4 com algumas palavras que é proibido falar dentro da empresa. É difícil, é complicado e não tive tempo. É difícil, pegando uma analogia da dona Rosane, a única coisa que realmente é difícil é fazer uma carta em cima da outra e escrever embaixo. É difícil. O é complicado é a palavra mais destrutiva que tem. Quem diz que é complicado está dizendo, não me comprometa, eu estou fora. Quando eu digo que eu não tive tempo, eu estou dizendo que aquilo para mim, naquele momento, ou não era importante, ou não dava prazer, ou para mim não me interessava. Se é importante para a empresa, não me interessa. Então, esses temas a gente deve evitar dentro da empresa, ok? Agora, se ele está buscando treinamento, capacitação dos seus colaboradores para fazer a empresa crescer, ele pode buscar isso em Sebrae, não necessariamente com curso externo. O Sebrae tem um leque muito grande de treinamentos online. Entre lá no site atendimento.sc-sebrae, atendimento.sebrae-sc.com.br e veja lá treinamentos que tem o Sebrae, presenciais e treinamentos online. Olha, 90% da sua força produtiva ele pode treinar à distância com os produtos que o Sebrae tem na prateleira a oferecer. E gratuitos ainda. E gratuitos, exatamente. Geraldo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no quadro Inovar para Crescer. Lembrando vocês que é toda quinta-feira no SBT Meio-Dia e a gente segue aqui nas nossas redes sociais. Geraldo, obrigada, até a próxima. Obrigado, Esther, obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Sucesso a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã no SBT Meio-Dia.